Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo aqui do nosso canal Notícia do Fogão. Vamos falar de tudo que envolve o Fogão. Tem o Luiz Henrique eleito a melhor contratação do ano do futebol brasileiro. Tem o Cruzeiro que quer pagar aí 50 milhões de reais pelo Adrielson ao Lyon, e o Botafogo tem parte desse dinheiro para receber, já que temos metade desse passe, então 25 milhões será nosso. Temos muita coisa aí para debater. Arthur Jorge vem ou não vem? Isso e muito mais. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, tem R$3, tem R$5, tem mais caros, mas com R$3, R$5, valores simbólicos, você já ajuda muito o canal a manter uma estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço todos os dias com muito vídeo sobre o Fogão para vocês. Então, dito isso, bora pro vídeo. Fim de ano é sempre assim. Vamos agora voltar para São Paulo, só que dessa vez com substituição, saiu o Felipe Cury e entra agora Pedro Rocha para a gente falar das últimas novidades na central do mercado, né? A gente falou já de várias chegadas e partidas, mas os clubes estão se movimentando e tivemos alguns destaques nessa manhã. Pedro, muito bom dia para você, seja bem-vindo, uma ótima semana de plantão para você também. Boa, Maurício, bom dia para você, para todo mundo ligado no Redação. Ó, Central do Mercado agitada, sobretudo aí no Rio de Janeiro, uma negociação que mexe muito com o futebol carioca. Davi Luiz, 37 anos, zagueiro que não fica no Flamengo para a próxima temporada. Interessa, veja você, meu amigo, ao Vasco da Gama, que estuda a contratação do experiente zagueiro. Pelo que eu pude apurar, o Fábio Carille quer um xerifão para a zaga do Vasco e o nome de Davi Luiz agrada a comissão técnica. E então essa negociação está em andamento. O Vasco, que por outro lado, deve perder o Léo Pelé. Ele já comunicou à diretoria que não deseja ficar no Vasco para o ano que vem. Tem uma negociação encaminhada com o Atlético Paranaense. Ainda no Rio, ainda falando de zagueiro, Adrielson, jogador com muita história no Botafogo, terminou a temporada como titular em várias partidas importantes. O Adrielson, ele retorna ao Lyon, mas tem muitas sondagens de clubes brasileiros que desejam a contratação do zagueiro, entre eles o Cruzeiro. Pelo que eu pude apurar, não existe nenhuma proposta oficial de nenhum desses clubes pelo Adrielson. A pedida do Lyon é de 6 milhões de euros, algo em torno de 50 milhões de reais, para conseguir contratar esse zagueiro que é tão importante, tão bem quisto por vários clubes aqui no futebol brasileiro. O que eu apurei? Cruzeiro, Internacional, Corinthians, foram vários times que fizeram sondagens para contratar e saber esses valores do Adrielson. O Lyon só topa vendê-lo. O Adrielson quer jogar, quer ter minutagem, ele entende que no Lyon ele não vai ter a possibilidade de ser titular no campeonato francês, então ele tem um desejo de ficar no Brasil e o Lyon só topa negociar o Adrielson em caso de venda, não topa emprestar mais uma vez, como foi o caso agora para o Botafogo, então tá tudo em aberto, mas repito, pelas minhas apurações, não existe nenhuma proposta nesse momento de compra em definitivo pelo Adrielson, mas com certeza esse é um nome que ainda vai movimentar muito essa central do mercado, viu, Maurício? E pelo discurso do Adrielson, né, depois dos títulos do Botafogo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, a impressão que me passou, e acho que ficou clara, é que ele realmente voltaria para a equipe francesa, a menos, como o Pedro citou, que tem alguma proposta. Sobre essas duas movimentações, né, a saída do Adrielson do Botafogo e esse câmbio de time carioca. E com o Adrielson, eu não sei se o Lyon vai ter que abaixar a preço um pouco, né? Eu faço um programa semanal com um cara que é torcedor de Lyon. Ele não quer ver Adrielson. Ele não foi bom lá. Mesmo depois da temporada brilhante que ele teve com o Botafogo? Não. Não, e acontece o seguinte, o Lyon está precisando baixar a folha, né? Enfim, por conta das penalidades, das multas lá. Então, talvez ele precise... Agora, 6 milhões de euros é mais ou menos quanto o Vasco pagou ao Benfica pelo João Vitor, o zagueiro que veio, e com o dever de pagar mais 2 milhões de euros. Essas transações, tem que pagar mais 2 milhões de euros se o Vasco não fosse rebaixado. Então, assim, 8 milhões de euros, um valor exorbitante. Ô Maurício.
Diga, Pedro. É um valor que realmente assusta, né? A gente pensar 6 milhões de euros. E cada ano que a gente fala de central do mercado, esses valores estão ainda mais... as pessoas estão naturalizando essas cifras astronômicas. No caso do Adrielson, realmente, quando eu ouvi dizer 6 milhões de euros, não é muito pelo Adrielson. O que uma fonte me disse? O Bahia chegou com uma proposta muito próxima disso antes do Botafogo, antes do Lyon emprestar o Adrielson para o Botafogo. O Bahia fez uma proposta de compra pelo Adrielson no meio da temporada que girava em torno desses 6 milhões de euros. Então, cada ano que passa, cada plantão de Natal, Ano Novo, que a gente fala de central do mercado, essas cifras estão maiores com esses petrodólares, com esses dinheiros de SAF. Então, 6 milhões de euros é um valor que, por incrível que pareça, muita gente está disposta a pagar. E eu achando que o preço do amigo oculto estava inflacionado, porque há uns Quanto é que 2, tá o 3 amigo anos oculto aí? era até no máximo R$50. Hoje em dia, com R$100 você tá dando uma lembrancinha. Mas Pedro está trazendo pra gente as últimas informações da Central do Mercado, mas você também pode ficar à vontade, viu? No nosso site, o ge.globo, tem uma timeline que em tempo real você vai acompanhando as movimentações do mercado. As últimas aqui pra você, ó. Pedro Martins, diretor de futebol do Botafogo, sai do time carioca para ir pro Santos. Tem a história do Pedro Caixinha, que o negócio esfriou com o Grêmio, a gente já tinha falado, e também sobre a possibilidade do Arthur Jorge não continuar, tá com um futuro indefinido no Botafogo. As informações são muito ágeis, o tempo todo tá mudando, então você também pode acompanhar tudo no nosso site, o ge.globo, que também fez um levantamento, a gente vai mostrar para vocês, com as melhores contratações de 2024. Claro que a gente já tá planejando para 2025, mas esse levantamento que tá lá no nosso site a voz do povo, a gente sabe que é a voz de Deus, mas eu quero saber se todo mundo está de acordo. Luiz Henrique, do Botafogo, craque do Brasileiro, da Libertadores, foi eleito a melhor contratação de 2024 com 21% dos votos. Em segundo lugar, o Garro, do Corinthians, com 19%. Na terceira colocação, Alejandro, atacante do Vitória, com 12% dos votos. A lista é extensa. Várias contratações brilharam, outras decepcionaram nessa temporada de 2024. A gente tem ali na quarta colocação Memphis, Everton Ribeiro, Savarino do Botafogo. Gilmar, Tim, Pedro, também quero a sua opinião. Nesse top 3 das melhores contratações de 2024, vocês endossam o que foi dito pelos torcedores nessa nossa enquete, que é divertidíssima e traz um bate-papo legal. Inclusive, você pode participar também com a gente pela hashtag Redação Sport TV. Eu quero a opinião de todo mundo pra gente discutir isso, que é bom pra gente olhar pra essa temporada, mas também pra entender o perfil das contratações pra 2025. Vamos lá. Nessa bancada aqui mesmo, eu me lembro de ter achado graça quando a pergunta era se valia a pena trazer o Luiz Henrique, sabendo que ao final de um ano ele iria embora do Botafogo. E o Botafogo vivia aquele momento de perda do Campeonato Brasileiro, naquela reta final, né? Eu achei graça, porque assim, é como se você chega para uma pessoa que está passando fome na rua e oferece um prato de comida no melhor restaurante da cidade. Será que ela vai querer, se ela vai rejeitar? Não, claro que ela vai aceitar. Os problemas do futuro, deixa para o futuro. Deixa para o futuro. Então, o Luiz Henrique, né, eu acho muito boa as 3 escolhas. E vou te dizer por quê. Porque os 3 tiveram... Não é que só que jogaram bem. Eles tiveram importantes participações no projeto esportivo. O Luiz Henrique foi fundamental para as conquistas do Botafogo. O Garro foi fundamental para a recuperação do Corinthians. E o Alejandro foi fundamental para a recuperação do Vitória no Campeonato Brasileiro. A arrancada que o Vitória deu foi espetacular. Então, assim, eu não sei te dizer, ali no Photoshop, né, na corrida do turf, dos cavalos, eu não sei te dizer se está correto a mensurar. Eu acho que sim, porque o Luiz Henrique nos brindou com excelentes atuações, excelentes jogadas, foi para a seleção brasileira e conquistou o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Então, me parece ser bem escolhido. Mas se o Alejandro ou o Garro tivessem na frente, eu não teria achado nada demais. E o Garro foi uma peça importante no Corinthians em momentos difíceis também, né? Sim. Não dá para discordar com os 3, mas eu gostaria de ter 4 no meu 3. Savarino. Sim.
Sim, porque o fato que Savarino não aparece nos 3 é um pouco emblemático do tipo de talento até meio quieto que ele é, né? Mas também foi uma contratação sensacional. Luiz Henrique, que ano, né? Que oportunidade de mercado de Botafogo, aproveitando de circunstâncias meio estranhas que ainda não foi totalmente esclarecidos e posso ter consequências mais tarde. Mas que ano de Luiz Henrique. Garro e Savarino jogaram em posições um pouco parecidas. É difícil escolher um ou outro, né? E Alejandro, ano sensacional num clube que eu imaginava que ia ser rebaixado. Sim. Adoro o fato que eu errei, mais uma vez. Então, meu top 3 tem 4. Eu pensei que o quarto, eu pensei que você ia colocar o Almada. Sim, mas o fato que ele chegou para segundo semestre, né? Eu acho que... Então, entre Almada e Savarino, eu vou com Savarino justamente porque a gente já está sendo generoso demais abrindo um top 4 aí, vai virar top 5 é demais. Pedro, já vou te agradecendo para saber se você... saber se você endossa também esse top 3 e claro que já começam as apostas também para esse top para 2025 de quem vão ser as melhores contratações. O mercado já está se movimentando. Já te agradecer, Pedro. O Luiz Henrique e o Almada são... óbvio, é impossível a gente falar de boas contratações sem falar de Luiz Henrique, de Almada e sobretudo Luiz Henrique, mas foram duas das maiores contratações, das mais caras da história do futebol brasileiro, né? Então eu fico muito com o que o Tim disse, no sentido do Savarino ter sido uma aposta barata, que cabia no bolso de vários outros clubes que não toparam fazer essa contratação, não enxergaram nele um potencial. Eu lembro que o Vasco ficou muito próximo de contratar o Savarino ainda no início do ano, mas a compra não foi aprovada ainda pela 777. O nome tinha sido especulado pelo Alexandre Matos, quando ainda estava no Vasco da Gama. O Alejandro, uma curiosidade, ele foi pro Vitória, estava em baixa no Bragantino, começou a temporada muito mal no Vitória e cresce depois da chegada do Thiago Carpini. Mas tem um nome também, que uma outra oportunidade de mercado que chegou numa situação muito difícil e conseguiu performar num ambiente de pressão extrema, substituindo talvez o maior ídolo da história do clube, que é o Hugo Souza. Para os padrões, para as cifras que a gente fala no futebol brasileiro, foi muito barato o Hugo Souza e fez muita diferença. O Hugo Souza está aqui só na 10ª colocação, podia ter pelo menos um G6 ali para o Hugo Souza, que ele pegou demais, meus amigos. E tem um com custo-benefício imbatível, né, que era Igor Jesus, que chega de graça. Ele chega de graça, um desconhecido, em tipo 3 meses centroavante de seleção brasileira. Mas é aquela coisa de somente segundo semestre. Então, se você quer ganhar uma coisa assim, eu acho que você tem que jogar um ano inteiro. Argumentos racionais em detrimento dos argumentos passionais dessa votação popular, que eu tenho certeza que teve um peso muito grande. Pedro, muito obrigado. Se rolar aquela sirene, qualquer novidade da Central do Mercado, pode chamar. Olha aí, o Arthur Jorge e o Botafogo seguem juntos. Eu não vou ler. Lê o que você tá rindo, garoto? Aí irrita os outros, não sabe por quê. Por enquanto. Lê o que tá escrito tudo lá que o povo faz comigo. Mas o treinador deu entrevista à TSF Rádio Notícias, que foi publicada hoje, dizendo que ainda está avaliando em que clube estará em 2025. Vamos ver como está essa situação? Roda o VT. Arthur Jorge está de férias com a família após uma temporada vencedora. Mas a continuação do técnico com o Botafogo ainda tem dado o que falar. Muitas especulações, porém tanto Arthur quanto o Botafogo já disseram que pretendem manter esse casamento que deu certo em 2024. Mesmo de férias, o treinador tem participado do planejamento do clube para a próxima temporada. Mas ele já teria recebido algumas propostas do Catar e de clubes portugueses, porém nada foi acertado. Arthur tem contrato com o Botafogo até o final de 2025. Mas com uma multa de 2 milhões de euros, ele pode se transferir para qualquer outro clube que esteja disposto a pagar essa cláusula. Em menos de um ano à frente do Alvinegro, Arthur Jorge conquistou a inédita Libertadores da América e o tricampeonato brasileiro e quem sabe, se continuar à frente do elenco, alcance outros títulos pela frente. Nenê.
Não, a culpa é sua. Que se você pode pegar o teu telefone, você pode pegar o seu telefone e ligar aí, não sei quem que tu liga, que tu não fala pra quem é, e saber essa história. Que o John Textor deveria pegar o telefone e resolver a situação em uma ligação. Arthur Jorge, você vai ficar ou vai sair? Mas é tão simples assim, será? Gente, mas por que tá complicando? É só dizer se quer ou não quer ficar. Porque eu preciso do planejamento para 2025. Eu acho assim, vamos lá, beleza, ele tá nesse lenga-lenga aí. Aí vira dia 1º de janeiro, ele decide sair, comunica ao Botafogo, paga a multa rescisória, obviamente, e sai. E aí, como fica o Botafogo? Aí só a partir do dia 1º de janeiro que o Botafogo vai buscar um treinador? Obviamente o John Textor, inteligente que é, juntamente com seus pares ali, já está analisando nomes para uma possível saída do técnico Arthur Jorge. Eu já falei aqui e vou repetir. É ótimo treinador, conquistou 2 títulos importantes pelo Botafogo, tem o seu potencial, tem o seu valor, mas também se sair, não é o último biscoito não, entendeu? Não é para ficar chorando e correr atrás de um treinador. O Botafogo já mostrou que sabe buscar treinador. Não vejo como um fim do mundo caso o Arthur Jorge saia. O povo na rua acha que eu tenho essa resposta, que eu sei se o Arthur vai ficar, vai sair. Não, ninguém sabe ainda, né? Mas eu só falo pro povo, sabe o quê, Fio? Eu falo pro povo o seguinte: o John Textor não é milionário à toa. O homem é muito inteligente. O homem é um gênio mesmo. Ele tem uma facilidade de resolver problemas impressionante. Então eu tô confiando no Boys. Noel, inclusive, esse merece, não é porque ganhou tudo que não vai merecer. Essa é um pouquinho diferente, né? A permanência do Arthur Jorge, acho que esse é um desejo importante pro torcedor, visto que o treinador foi muito bem, conseguiu se acertar aí o time depois do Luiz Castro, depois de tantas tentativas. E o centroavante, atacante, Munian, que joga no futebol sul-americano. Joga no São Lourenço, né? Um dos artilheiros do futebol argentino. Acho que a permanência do Arthur Jorge passa muito por aquele lado financeiro que a gente falou do Luiz Castro agora. Talvez uma ida para o Catar seja algo de que ele vai treinar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e resolver a sua vida. Então, assim, Isa, é muito diferente, é muito interessante da gente entender momentos de carreira, que ele pode ir lá, ficar 1 ano, 2 anos, ganhar esse dinheiro para depois voltar e tentar ser ali um dos principais técnicos, talvez não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, né, obviamente. E agora, acho que dependendo dessas conversas, o caminho ali que o Textor chegar com ele, vai ser muito interessante essa permanência, como você mesmo destacou. Eu acho, né, dependendo de valores, dependendo de quantidade de grana que for posta na mesa, eu acho que vai ser difícil segurar. Mas também não tem muito como, né? Essa semana inteira, desde que o Botafogo foi ao Mundial, porque eu tenho contrato, porque eu recebi proposta, Recebe a proposta, quer sair? Vai lá, paga a multa e sai. Mas acho que é muito papo, Lázaro. Essa semana inteira a diretoria do Botafogo ficou se batendo aí com o Arthur Jorge, depois colocou... Isso pode até estragar a relação um pouco, né? Sim, óbvio. Aí depois colocou um acordo de paz ali, mas isso fica chato pros dois. Pros dois lados, né? Porque parece que ele quer sair, parece que ele não tá tão feliz e ao mesmo tempo o Botafogo também tá incomodado com isso, então não é uma situação saudável. Eu acho que pesa muito isso, essa questão de... a gente está pensando num futuro, num projeto onde realmente o Botafogo poderia ali se planejar para jogar um Super Mundial, pensar, obviamente, num bicampeonato brasileiro, pensar num título de Copa do Brasil, no Campeonato Carioca. São muitas variáveis, mas aí é o projeto financeiro, é realmente o Arthur Jorge entender que hoje, em 2024 para 2025, a melhor pedida da sua carreira vai ser ir para o Catar para ganhar milhões de euros por semana, por dia e resolver a vida dele, da família. Então, assim, obviamente, tem esses dois lados da moeda, eu entendo, mas acho que pro Botafogo em 2025, essa reestruturação, todo esse momento, né, tudo que eu acho que o Textor tentou colocar também de filosofia, passa muito pela permanência do Arthur Jorge.
E aí o John Textor prometeu reforços ainda mais pesados, falou que se precisasse ia contratar 2, 3 jogadores com o mesmo nível, no caso o Almada e o Luiz Henrique, que foram as contratações mais caras, mas a princípio o Almada sai e tem o Muniain aí no meio do caminho, mas nenhum nome tão badalado por enquanto. Por enquanto não, né? O Muniain, como a gente viu, é um espanhol, jogador que fez praticamente toda a sua carreira no Atlético de Bilbao, chegou nessa última temporada ao São Lourenço, jogou 10, 12 jogos pelo time do São Lourenço, e agora vamos entender, né, como vem. Eu acho que é um jogador experiente, já com 32 anos, vem para ser frente, é um atacante. Ele vem para ser banco, provavelmente, do Igor Jesus. Porque a gente não sabe se o Igor fica ou não também, né? Então aí parece que Igor Jesus vai sair, Tiquinho Soares quer ficar, mas é uma peça para ser banco, a zaga tá garantida, mas não tá muito, o John também não, parece que vão sumindo jogadores. Esse é o preço que você paga pelo sucesso, né? Eu acho que... Mas paga pelo sucesso ou paga por ser um clube, não satélite, mas um clube que você já sabe que vai mudar em um ano ou em 6 meses? Tanto é que o Thiago Almada... Porque não é só fazer sucesso. O Thiago Almada deu uma entrevista essa semana na Argentina e falou isso. Ele falou, eu vim pro Botafogo sabendo que eu ia sair no final do ano. Então ele já sabia que ele sairia. Independente do sucesso ou não. Independente do sucesso, de resultado, de título ou não. Então pode ser que o Botafogo sofra muito com isso no futuro. Inclusive, eu estava lendo agora há pouco que ele planeja emprestar o jogador para não pagar por causa do fair play. O Almada é esse caso. Então, ele fica com um contrato no Botafogo e aí vai como empréstimo sem custo para tirar esse fair play financeiro. Muito assunto para a temporada e para nosso esporte agora, que a gente já volta, rápida parada, aguinha. Na verdade, o Botafogo e o seu futuro, né? Desde a noite de ontem, o Alvinegro tem um novo presidente e ele promete estar lado a lado com mecenas do clube. O Botafogo tem um novo presidente para os próximos 4 anos. A posse de João Paulo Magalhães Lins acontece em janeiro de 2025 na sede social do clube. Dizer que é uma grande honra poder ser escolhido a ser presidente do Botafogo, uma responsabilidade imensa. E eu quero dizer para toda a torcida do Botafogo que tudo que eu puder fazer para apoiar o John Textor e a SAF, farei. Eu sou um soldado do Botafogo e vou proteger o futebol do Botafogo sempre. João Paulo Magalhães Lins assume o quadriênio do Glorioso pela chapa Os Escolhidos, com 573 votos. A proposta do grupo é aumentar as fontes de receitas do clube social e construir uma nova área de convívio dentro do clube. Dos quase 1.600 torcedores que estavam aptos a votar, 987 escolheram seu candidato de forma online ou presencialmente aqui, na sede social do clube em General Severiano. E esta eleição foi ainda mais importante por conta do momento histórico em que vive o Alvinegro, que conquistou em 2024 o Campeonato Brasileiro depois de 29 anos e também a Copa Libertadores da América. Candidato apoiado pelo atual presidente do clube associativo, Dorcésio Melo, João Paulo Magalhães Lins, de 52 anos, é empresário e foi dono do Boa Vista. Ele largou o clube de Saquarema para se candidatar à presidência associativa do Botafogo, seu time do coração. O presidente eleito garantiu que vai cuidar do clube social e vai trazer mais investimento para os esportes olímpicos do Botafogo. O Botafogo vive uma renovação nos seus projetos olímpicos, já mandou 8 atletas para a última Olimpíada e a gente vai continuar trabalhando e investindo para aumentar o esporte olímpico dentro do Botafogo. E a gente está com vários planos para poder cada vez mais ampliar o investimento no basquete. O vôlei hoje a gente ainda não tem, mas é um dos nossos projetos, a gente entender como que a gente pode voltar para a Superliga de Vôlei. Dorcésio Melo deixa a presidência do Botafogo após 4 anos. Lembrando, né, o Dorcésio Melo foi um dos nomes importantes no momento em que o Botafogo foi vendido ao John Textor, né, naquele projeto de SAF. É bom, né? Exatamente. João Paulo Magalhães eleito presidente e o discurso, né, até comentava com o Vitorino, aliás, lembra muito o Vitorino, o nosso João Paulo Magalhães, né? Parado no nascimento. Exatamente. E eu comentava com o Vitorino um ponto interessante, né? O João Paulo não pode fazer muita coisa diferente em relação ao futebol, porque vai dando tudo certo, títulos foram conquistados, dinheiro tá pintando, né, e
administrativamente não tem nenhuma estrutura, ou seja, ele tem que fazer aquela política da boa vizinhança, o que de fato aconteceu, Júlio. Exatamente, assim, o que o presidente da associação de qualquer clube pode fazer em relação à SAF? Assim, no caso do Vasco, tivemos uma intervenção ali, né? A associação, ela vende parte, totalidade, percentual do futebol, do clube, e ela, em regra, né, na maior parte dos acordos, ela mantém uma cadeira ali num conselho, ou segue com um certo percentual. Então, assim, ela tem a obrigação de ficar de olho. Ficar atenta. De ser uma espécie de guardião de que as coisas dessa empresa que comprou o futebol do clube estejam sendo bem feitas. Já visto o que aconteceu com o Vasco, né? Exatamente. E até a situação que até hoje vai passando para 777. Você olha, fala, não, peraí, isso aqui tá muito errado, tal, aciona a justiça, faz lá o que acha que tem que fazer. Agora, mandar que é bom, não manda nada, né, Ivan? E assim, você vê um clube como o Botafogo, com o tamanho da torcida que o Botafogo tem, ter 1.600 sócios aptos a votar para escolher o presidente do clube, é que, assim, esses caras não gostam de largar a boquinha, né? Não mesmo. É um clube. Você tem obras, tem lá piscina, quadras, expectativa de talvez montar um time de vôlei. Sempre é dinheiro que se movimenta, é poder, é influência, né? O pessoal gosta de mandar. Agora, apitar no futebol não apita mais nada. E você lembrava bem, né? Exemplos de sócios, né? Por exemplo, Corinthians com acho que pouco mais de 4 mil, Palmeiras idem. É muito estranho. Irrelevantes. Exato. Irrelevantes. Numeração completamente irrelevante. A Portuguesa, que virou SAF agora, teve menos sócio votando pela aprovação ou não da SAF do que conselheiro. Sim. Ou seja, você vê que todo mundo que é sócio do clube só é sócio do clube porque quer ser conselheiro. Né? Então, assim, os clubes sociais dos nossos tradicionais clubes de futebol praticamente acabaram. Sem dúvida. Praticamente acabaram. E isso se deve a muita coisa. Especulação imobiliária, os novos condomínios, etc. E também se deve à desconfiança que as pessoas têm com essas lideranças. Ô, Júlio, a gente vê aí imagens de Arthur Jorge e... Por exemplo, o presidente João Paulo Magalhães, exatamente, não vai cuidar muito dessa situação. Mas é um tema para John Textor resolver, né? Porque... Precisa resolver. São momentos delicados. O próprio Arthur Jorge, em entrevista, falou que já teve propostas cujo empresário já teria até passado ao Botafogo. O Botafogo emitiu uma nota dizendo que não, até meio irônico, dizendo que o treinador é muito bem pago e muito bem pago também pelas premiações dos títulos que conquistou. Querendo ou não, é uma situação que precisa estar acertada e alinhada já para esse início de temporada. E é uma super temporada para o Botafogo. São 7 competições. Exatamente. Você tem elenco de férias... Mas logo você tem que voltar. E não é para disputar o Campeonato Carioca, é para se preparar para Libertadores, para Brasileiro, para Super Mundial de Clubes. E o Botafogo não pode demorar tanto assim, ainda que ele já deva ter, pelo espetacular departamento que o Botafogo tem de análise de desempenho, de scout, enfim, de análise de mercado, já deve ter lá plano B, C, D e E, para caso o Arthur Jorge deixe o clube. Eu acho natural, Ivan, quando você... é um profissional, você tem lá um acordo, você tem um contrato, mas você se destaca e mostra que você talvez seja muito melhor do que aquilo que foi acertado. É natural que você peça uma valorização salarial. Assim como também o clube tem todo o direito de falar, não, desculpa, teu contrato é esse. Ou buscar outro no mercado que atenda essa demanda do que eu peço. Cumpra ou rompa-o pagando a taxa de rescisão de contrato, como o Botafogo fez para trazer o Arthur Jorge. Teve que pagar lá pro Braga para tirar o Arthur Jorge do Braga. Bom, pessoal, o Adrielson, se ele realmente for pro Cruzeiro, o cara de 26, 27 anos já, acho que 26 anos, se for pro Cruzeiro por esse valor, eu acho loucura do Cruzeiro. Mas o Pedrinho BH é um cara que não tá nem aí, tá gastando dinheiro, e ele sim, eu acho uma SAF que tem um futuro preocupante. Eu não sei até quando o Pedrinho BH vai sair jogando dinheiro pelo ladrão assim, a dar com pau, sem pensar muito em lucro, porque Cássio não vai dar lucro pra ele, Gabigol não vai dar lucro pra ele, Dudu também não. Esses jogadores podem trazer um lucro pra ele com relação a títulos, premiações, ok, mas também não são jogadores que estão jogando muita bola,
São jogadores que estão em queda já, enfim, em reta final de carreira. Gabigol nem tanto, é um jogador mais jovem, mas é um cara que não quer jogar futebol tem muito tempo. Então pode ser que se o time encaixar muito bem, ganhe títulos e ganhe premiações. Mas isso não vai trazer para ele o retorno financeiro que ele está gastando com todos esses jogadores de grife muita grife, né, de muito nome e tal. O Textor, quando gasta muito dinheiro, são jogadores jovens, de até 22, 23 anos, 20 anos, 19 anos, né, que tem revenda ainda. Além da premiação que vai ganhar com eles ganhando títulos, vai ter a questão da revenda para a Europa. Então você pode recuperar o dinheiro, triplicar esse dinheiro ainda. Eu não sei qual vai ser o futuro do Cruzeiro, mas se eles comprarem o Adrielson, vem aí uns 25 milhões de reais pro Botafogo. Vale lembrar que se somar o Savarino e o Gregory, não dá 25 milhões de reais. Ou seja, 25 milhões na mão do Botafogo pode resultar aí em mais uns 3 ou 4 bons jogadores vindo pro Fogão. Bom, temos o Luiz Henrique, que foi eleito por voto popular no ge.com o reforço, a aquisição, a contratação mais cara, mais, vamos dizer assim, melhor, né? A melhor contratação da temporada, nada mais justo, né? Já que ele e Estevão foram os dois craques da temporada, e o Estevão não é um reforço do Palmeiras, é um cara que vinha da base, então sobrou aí só o Luiz Henrique, né? Com esses dois destaques aí, um é da base, um foi comprado, então logicamente se não fosse o Luiz Henrique, era um absurdo. E como o Tim Vickery falou, concordo com ele, o Savarino não estar nessa lista é um absurdo. No vídeo de mais cedo, o PC Oliveira no Sport TV News, não, foi no Toque de Passes de ontem, ele elegeu Garro, Savarino e Luiz Henrique, o top 3 dele, né? Melhores reforços desse ano. Eu acho que é mais justo. O Alejandro jogou muita bola? Jogou. Mas eu sou mais o Savarino, cara. O Savarino foi decisivo demais. Decisivo demais. Sempre a gente precisou. Ele tava lá fazendo gol, dando assistência. Sendo importantíssimo pro Botafogo. Pessoal, Arthur Jorge. Mais uma declaração meio estranha que ele deu aí na mídia portuguesa. Eu acho que não pode passar dessa semana. Semana que vem já é 2025. Tem que estar com o técnico escolhido para começar a reforçar o time, ver o perfil de jogador que o técnico vai querer, o estilo de jogo que ele vai ter, se vai ser o Arthur Jorge ou não, e montar logo esse elenco, né? Tapar ali as peças que saíram e tal, repor elas e partir para a temporada. Senão a gente vai começar a se atrasar. Atualmente não tem atraso nenhum. Quem fala que, ai meu Deus, o Bahia tá se reforçando, e o Palmeiras tá se reforçando, e o não sei quem, eles precisam se reforçar. Nós não. Não houve debandada. Nós mantivemos o time titular inteiro. Só saiu o Almada, mas aí você tira o Almada, põe o Junior Santos, pum, time titular montado já. Então, você tem um time pronto já pro ano que vem. Prontíssimo. E um banco de reserva bem forte ainda. Vale lembrar que a gente perdeu Eduardo, Tietê, Romero e Marçal dos reservas. E o Pablo, e o Adrielson. Então, a gente tem que repor sim zagueiro, né? Isso aí eu achei de uma boa urgência. Agora, todo o resto, o Eduardo quase não jogava mais. O Tietê, quando entrava, a gente sentia raiva. O Romero, eu gostava até dele, mas ele tinha muito pouca chance. Então, pelo futebol que a gente vinha apresentando, ele não fazia diferença que ele não entrava. Então, não é um cara que vai sair e vai fazer falta. E quem era outro? Marçal. O Marçal é um cara que eu queria que mantivesse. Mas nós temos aí o Cuiabano na reserva do Alex Telles. Então também serviu do lateral esquerdo também. Então nós não perdemos. Acho que perdemos em zagueiro. Zagueiro sim nós temos que repor. Porque o Rauter não tem condição. O Pablo e o Adrielson saíram, né? Vai voltar o Segovia. Mas não sei se o Segovia vai ter espaço, né? Porque o Arthur Jorge não dava chance para ele. Então temos que ver. Acho que zagueiro é uma posição urgente de buscar no mercado e se reforçar. De resto, não vejo urgência. Não vejo urgência em nenhuma posição do Botafogo, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. É isso. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, 3 de 5 reais, tem de 15, tem mais caros. Mas aí para quem tem mais dinheiro, ou quem ganha em euro, dólar, libra, você ganha em real, 3 reais, 5 reais, é uma coquinha KS, é um salgado na rua que você não come e você ajuda. Um que você não coma num dia é o mês inteiro pro plano de membros. Você ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um bom serviço todos os dias. Dito isso, obrigado pela audiência até aqui comigo
e até o próximo vídeo.